Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2023, que tem novidades, Toyota Safety Sense de série em todas as versões, painel digital para esse modelo que anteriormente era analógico e outras novidades que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes dos valores com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, todo o conjunto óptico aqui em LED, com luz de indicação, também a luz de condução diurna em LED, que é esse filete que é até o final do farol, a inscrição Corolla Cross, também canhão de foco projetor com acendimento do farol alto e baixo automático, e também esse detalhe cromado que fica bem marcado com a inscrição Corolla Cross e todo esse detalhe também Black Piano no interior. Mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque, que realmente fica bem visível. E a novidade, sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, é um item de segurança importante que muitos de vocês vão gostar. Também esse detalhe com esse bumper frontal, com esse detalhe preto fosco, as aberturas de ar na horizontal e também esse aplique que é na cor do veículo, que é um branco perolizado, e aqui o farol de neblina em LED. Mais acima, a sua grade superior já com esse formato trapezoidal, com todo esse acabamento também Black Piano que envolve toda a grade, com os detalhes aqui em preto fosco com as aberturas de ar e todo esse detalhe em colmeia. Também essa parte com o logo translúcido da Toyota com esse detalhe cromado, onde fica os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense. Mais acima, uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Na parte do capô, esse vinco aqui na lateral, um outro vinco sai lá de cima vindo até a grade, e esses vincos da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Essa motorização Dynamic Force que foi herdado da 12ª geração do Corolla Sedan. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo. Auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo, para não ficar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente às fiações, às mangueiras, toda a motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô não tem a manta acústica, somente nos modelos XRX, que são os topos de linha, mas tem a manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas. Então nós temos toda essa parte escovada com esses vincos bem aparentes e também esse detalhe com a pintura cinza metálica, o logo da Toyota ao centro. Perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do veículo para vocês, que mede 4,46 m de comprimento. O vão livre de solo é de 16,1 centímetros. Na caixaria de roda nós temos toda essa peça com esse detalhe preto fosco e também uma saia lateral, praticamente contorna todo o veículo. Mais abaixo, esse vinco bem aparente da primeira porta até a segunda porta e ao meio da porta também. Aqui nós temos um contorno bem marcante na lateral que termina na parte do capô, e na parte traseira aqui da segunda porta que termina lá na parte da lanterna com esses vincos também bem aparentes. A parte aqui com a coluna A, esse detalhe preto fosco, como vocês podem ver, esse detalhe preto fosco abaixo do retrovisor, que tem rebatimento automático, indicador de seta, e também o detalhe aqui que é na cor do veículo mais acima, que é um branco perolizado. As maçanetas também são na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe preto fosco, rack com esse detalhe preto brilhante também, e na terceira coluna nós temos a inscrição Corolla Cross
em preto fosco, como toda a parte envidraçada do veículo. Mas na lateral nós temos esses vincos também bem aparentes. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do Corolla Cross. Já aqui na parte traseira, a novidade são os 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro com sensor de proximidade no painel, que é um item de segurança importante. Para-choque com esse detalhe preto fosco, refletor noturno e também essa peça com esse detalhe na cor do veículo. Aqui nós temos as lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, esse detalhe com essa moldura Black Piano que envolve toda a lanterna e também a inscrição Corolla Cross. Sistema de iluminação é halógeno, exceto a lâmpada de ré que é em LED, a inscrição XRE cromada e também Corolla Cross. E nós temos esse vinco com esse formato trapezoidal harmonizando com a grade frontal do veículo. A inscrição Toyota aqui cromado, também o detalhe com limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, o spray de limpeza do vidro traseiro e também aqui nós temos o aerofólio integrado com o detalhe com a antena Shark Fin no teto. Se você apertar o botão aqui ao centro, você consegue fazer a abertura desse porta-malas que tem capacidade de 440 litros. É um SUV que, comparando com outros modelos, tem uma boa capacidade de carga, a iluminação interna e também os ganchos aqui do lado esquerdo e direito com capacidade de 2 kg que você consegue estar utilizando. Essa esteira que você consegue estar cobrindo as bagagens aqui no dia que você precisar e também esses 2 nichos, tanto do lado esquerdo e direito, você consegue estar utilizando. E aqui abaixo nós temos kit de ferramentas com step de uso temporário com a roda em aço. Todo acabamento preto fosco, também o detalhe aqui que você consegue estar puxando para fazer o fechamento do porta-malas e câmera de ré que você tem aqui, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Também esse detalhe com os 4 pontos com a iluminação em LED de lanterna traseira para ajudar na visibilidade, é um item de segurança importante. E no teste de colisão Latin NCAP ele conta com 5 estrelas com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla Cross. Ele tem um entre-eixos de 2,64 m, são 6 a menos que o sedã. Eu coloquei o banco do motorista todo para trás para vocês verem essa questão de espaço. Ainda sobra um certo espaço aqui no interior do veículo. Eu vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão das demais versões. A parte do teto aqui é preto, com a iluminação aqui halógena, com as alças no teto também. A parte com revestimento do banco aqui é em couro, com essa linha aparente, e aqui todo esse detalhe mais pontilhado vindo até o centro. Aqui nós temos portas-revistas somente aqui do lado do passageiro, ar-condicionado que nós temos o duto para quem vem aqui atrás vai vir com bastante comodidade e 2 tomadas 2.1 ampere para fazer recarregamento celular, que tem a iluminação azul à noite para ajudar na visibilidade de quem vem aqui atrás. A fileira dos bancos traseiros nós temos aqui cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também a parte aqui no centro com descansa-baço, com detalhe com 2 porta-copos para você fazer a utilização se necessário. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo e também direito. E esse botão que você consegue estar puxando aqui, ó, ele tem o banco bipartido. Você consegue estar utilizando os 2 lados, que ele é 60 por 40. O dia que você quiser carregar uma escada, algo que não caiba no veículo, tem como você estar descendo para estar utilizando. E aqui o legal, ele tem 2 ângulos. Esse primeiro ângulo que você coloca aqui, e se você apertar aqui mais uma vez, você desce. Então inclina mais ou menos uns 10 graus. Quem vem aqui atrás pode vir com mais conforto, com certeza. A parte da porta com revestimento em couro, bem macio ao toque, e aqui já é um revestimento macio ao toque também, com uma linha aparente. Os puxadores prata, já essa parte mais abaixo é todo com plástico rígido cinza, acionador do vidro elétrico com a função auto-down e uma segunda opção de porta-copos aqui, bem legal essa parte na porta. E também o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela é do tipo presencial com a inscrição Corolla Cross. Se você virar aqui do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, ele vai soar o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você consiga fazer a abertura do Corolla Cross através da Smart Entry. Somente no banco do motorista que a gente conta aqui com essa alavanca de ajuste de altura, e essa outra alavanca você consegue inclinar as costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Aqui nós temos a abertura do tanque de combustível e aqui freio de estacionamento no pé, da mesma forma como é no Prius. E agora eu vou entrar aqui para mostrar para vocês o interior do Corolla Cross XRE 2.0 Flex
2023 que já tem novidade, painel digital em TFT com 7 polegadas, como vocês viram na abertura ali que aparece Corolla Cross. A multimídia, que aqui no caso está uma multimídia da marca Multilaser de 9 polegadas no modelo. Se você acompanhar lá na página 281, você vai ver que tem algumas multimídias que estão vindo, Pioneer, Harman Kardon e agora também Multilaser. E você pode estar acompanhando lá no manual em PDF do site da Toyota do Brasil, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que você clica aqui e já aparece para você fazer a conectividade com o seu dispositivo, seja sem fio ou com fio, você que escolhe. A parte aqui do console central com todo esse acabamento Black Piano, esse detalhe cinza, como vocês podem ver, ar-condicionado digital com ar quente e ar frio, você consegue colocar a temperatura que você deseja nesse ar-condicionado, o fluxo desse ar-condicionado, também onde você vai direcionar esse fluxo, aquecedor do vidro traseiro e também reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Aqui você consegue estar ligando o duto traseiro para quem está lá atrás nas segundas fileiras. Todo esse acabamento também cinza aqui na parte do console central, uma tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone através dessa multimídia que tem 3 anos de garantia segundo a Toyota do Brasil, botão start-stop com esse detalhe cromado para você fazer a ignição do veículo, todo esse nicho aqui para estar utilizando para guardar alguma coisa e também esse detalhe Black Piano e preto fosco aqui onde está localizado o câmbio, que é do tipo CVT com 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. O botão Power para você trazer um giro maior ao motor, para você no caso aumentar a troca de marcha ali, ele vai fazer de uma forma simultânea, isso vai trazer um giro maior ao motor, e também a parte com o botão que você consegue estar selecionando para ligar e desligar o sistema de tração e estabilidade do modelo. Então você tem essas opções. Se você colocar aqui na ré, ele já vai aparecer a câmera de ré aqui para você, e eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui que eu falei, né? Parte do painel, nós temos aqui sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. E aí você tem um sensor de proximidade, então quando você encosta perto do veículo, como eu fiz aqui agora, ele aparece os 4 pontos ali do sensor de estacionamento. Então facilita, é um item de segurança importante. Se você aqui descer para a parte drive, colocar para o lado esquerdo, você consegue fazer as trocas manuais no modelo, para frente da primeira à décima, para trás as reduzidas, vai te facilitar numa descida de serra para utilizar como freio motor, para colocar uma marcha para baixo para ganhar mais giro, para você fazer uma ultrapassagem com mais segurança, e também como um freio motor para fazer a utilização. Aqui nós temos o detalhe com 2 porta-copos, revestimento em couro. Aqui nós temos do descansa-braço, você tem essa opção para trazer mais à frente para ficar um ângulo melhor para você encostar o braço. Se você abrir aqui, nós temos uma tomada 12 volts também para fazer a utilização, e todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja. O revestimento aqui nos bancos dianteiros também é em couro, com essa parte mais lisa e as linhas aparentes, todo esse pontilhado ao centro e também aqui mais acima. Esse detalhe para trazer mais conforto na parte do banco também, a parte com a regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol que você puxa o espelho e já acende a lâmpada que está aqui no teto, também retrovisor que é fotocromático, vai inibir o reflexo de algum carro vindo com farol alto à noite atrás de você, é um item de segurança importante. A parte com as lâmpadas halógenas aqui no teto para fazer a utilização, e esse botão do alarme volumétrico, que você consegue estar desligando ele no interior, e caso você vai deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme caso você acione o alarme do veículo. Também o detalhe aqui com um revestimento bem macio ao toque, com a linha aparente na parte do painel, esse detalhe Black Piano, onde tem as questões aqui do airbag e também afivelamento do cinto de segurança para quem está lá atrás. Esse detalhe prata que faz o contorno ali do difusor do ar-condicionado, esse detalhe aqui também do porta-luvas que desce bem devagar, como vocês viram, um alto-falante ali na questão também para ajudar no sistema de som. A parte do painel é com todo esse acabamento aqui que é preto fosco com um plástico rígido. Na porta do motorista nós temos todos os comandos iluminados, os 4 vidros com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento automático aqui dos retrovisores, ou você pode estar apertando também ou deixando nesse modo A, que quando você acionar o alarme ele vai rebater automaticamente. E também a regulagem aqui é elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Já na parte do painel,
ajuste do facho do farol que você consegue estar colocando para cima ou para baixo, de acordo com o peso que você está colocando no carro ou a estrada que você está aí dirigindo, ajuda nessa questão. E também esse botão aqui do acendimento do farol alto e baixo comutativo, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense que temos no modelo a partir de 2023. Essa parte aqui que você consegue fazer a abertura do cofre do motor, caso você deseje. A sua direção é eletroassistida com ajustes de altura, ajustes de profundidade, o volante que é multifuncional, esse revestimento em couro com a linha aparente, esse detalhe prata e o logo da Toyota. Aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e aqui o computador de bordo que você consegue fazer a utilização aqui das 16 funções que nós temos no computador de bordo do painel do veículo. Já desse lado nós estamos aqui para passar as estações de rádio ou as músicas ou o modo que você está utilizando no caso das músicas aqui no modelo. Já mais acima faz parte aqui do controle do sistema Toyota Safety Sense, que você tem o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está a 100 km por hora e o carro à sua frente a 80 km reduz a velocidade e você não perceba, o carro vai se igualar automaticamente à velocidade do carro que está à frente. Então é um dispositivo que ajuda muito nas viagens, com certeza, pela questão de segurança. Já esse botão você ativa o assistente de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não dê seta para o lado esquerdo ou direito e está saindo da faixa porque você está distraído, conversando ou olhando a paisagem, ele vai soar um alerta sonoro e também visual para identificar que você está saindo da faixa de rodagem. E ele tem também assistente de permanência em faixa, então ele vai fazer certas correções e dar o alerta ali para você colocar a mão no volante e voltar à faixa de rodagem. E mais acima, o assistente pré-colisão. Esse ele vai identificar veículos, pedestres e também ciclistas. E na mesma condição de um ato de, no caso, que você está passando por emergência e você não perceba um veículo, um pedestre, um ciclista, ele vai ativar um alerta sonoro e visual para informar que você precisa sair daquela situação de risco. E também vai fazer a frenagem de maneira automática. Então ele vai fazer a frenagem para evitar que você sofra uma colisão ou até risco que você está dirigindo o veículo com os condutores. Também aqui nós temos aqui a parte com a mudança de marcha no pedal shift, que ajuda entre as opções manuais, e o painel que eu vou mostrar para vocês agora, que a novidade é que ele é de 7 polegadas em TFT, diferente do modelo 2022 que era analógico, agora é digital. Conta giros aqui do lado esquerdo, nós temos aqui o medidor de arrefecimento do motor aqui do outro lado e a parte aqui com o medidor do tanque de combustível. Aqui nós temos o velocímetro ao centro. Se você colocar para baixo aqui na setinha, nós temos as informações do veículo. Aqui o odômetro total, temperatura exterior, também a parte aqui com o modo que está o câmbio, está marcando ali em P, a média total do veículo. Se você colocar para baixo o modo de economia, que você consegue ter as informações também. Mais para baixo, mais uma vez, ele volta para a tela normal. Se você colocar para o lado direito, aqui nós temos os sistemas de segurança que está ligado e desligado no veículo. Para o lado direito, mais uma vez, tempo de viagem, tempo percorrido total e tempo de cruzeiro que você consegue estar acompanhando. Para o lado direito, mais uma vez, as configurações gerais do veículo que você consegue estar ajustando. Então você consegue descer aqui em configurações e mudar aqui também, ó, se você colocar aqui tipo de medidor. O pessoal me pergunta: Anderson, e o velocímetro fica sempre analógico ali, mesmo estando digital? Você consegue mudar para digital aqui também, ó. Agora já apareceu lá em cima e perdeu aquele arco da parte ali analógica, porém na tela digital. E se você colocar para o lado direito mais uma vez, todas as informações que são necessárias no veículo: cinto de segurança que não foi colocado, porta que ficou aberta, o detalhe dos faróis que ficaram ligados, esses detalhes vão aparecer. Todas as informações importantes do veículo vai aparecer aqui. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross XRE 2023. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo